Olá, alunos dos nonos anos, aqui é a professora Elisângela, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma videoaula, lembrando que estou gravando para os meus nonos anos A, B e C e para o nono ano D da professora Aline, ok? Hoje nós vamos estar iniciando a apostila do segundo bimestre, então eu peço que quem ainda não retirou lá na escola, favor está indo o mais rápido possível, porque agora nós vamos fazer as leituras e as atividades, né, de acordo com essa apostila. E iniciando aí o capítulo 3, nós vamos estudar o modernismo no Brasil, tá ok? Eu deixei aqui umas imagens, é meramente ilustrativa, é porque eu vou fazer uma leitura direta da apostila, ok? Então, prestem bastante atenção. O modernismo no Brasil. Este capítulo tem como foco o modernismo no Brasil. É importante considerar que o movimento modernista no país foi fortemente influenciado pelas vanguardas europeias. Então, todas aquelas vanguardas que nós estudamos no capítulo anterior, lembra lá? O expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o dadaísmo e o surrealismo influenciaram os artistas nesse movimento modernista aqui no Brasil, tá? Os artistas brasileiros procuraram romper com o modelo acadêmico na busca por uma identidade artística verdadeiramente brasileira. Em meados do século XX, desde o início da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial, de 1914 a 1945, muitos valores passaram a ser questionados. Os novos contextos sociais, assim como os grandes avanços tecnológicos conquistados nesse período e os processos de industrialização e urbanização deles decorrentes, conduziram a mudanças significativas no campo da produção artística. Então, muitas das novas estéticas que surgiram com as transformações econômicas, políticas e culturais vividas na Europa questionavam, entre outros temas, os contrastes entre as classes sociais, além de diversos temas políticos e culturais. Essas ideias foram incorporadas pelos artistas brasileiros que se voltaram para as questões sociais, populares ou folclóricas de nosso país, destacando um ismo que nos diferenciou das vanguardas europeias e marcou profundamente a Semana de Arte Moderna de 1922, o nacionalismo. Então, essa Semana da Arte Moderna, que veio aí para romper, né, com outros modelos acadêmicos e para construir uma identidade nova artística, ela influenciou a música, as artes visuais, a literatura, o teatro e tantas outras artes, tá? Ela veio para modificar e influenciar vários estilos. Então, agora eu peço que vocês abram a apostila na página 2, tá? De vocês aí. E vamos acompanhar a leitura comigo. Então, para começar, vocês têm uma obra, né? Uma obra artística e também a capa do programa da Semana de Arte Moderna de 1922, criada por Di Cavalcanti. Então, essa foi a capa aí do movimento, né? Dessa Semana de Arte Moderna que revolucionou tudo. E a obra é de Lazar Segal, Os Eternos Caminhantes. Você já reparou como na história da arte há vários movimentos em que ela sofre um tipo de ruptura? Então, nós viemos falando isso nos capítulos anteriores. Então, tivemos lá o realismo, o naturalismo trouxe um realismo extremo e as outras vanguardas que vieram surgindo veio quebrando, né? Veio rompendo com estilos anteriores. Até o começo da década de 1920, os artistas brasileiros procuravam, em suas temáticas e modos de pintar, retratar apenas aspectos da realidade tal qual a enxergavam. Então, um grupo de artistas
influenciado pelo que se fazia na Europa e nos Estados Unidos, propôs um novo modelo de produzir e pensar arte. Surgia assim a arte moderna no Brasil, que rompia com a mera reprodução do real e buscava resgatar e valorizar a cultura brasileira, trazendo para as artes visuais, a música, a dança e o teatro novas técnicas e formas de expressão. Aí vocês têm o espaço de diálogo. Essa atividade está lá no link. Então, vocês vão responder essas duas questõezinhas. Você sabe o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922? Então, escutem direitinho lá o que eu falei no começo, que ajuda vocês a responder essa questão. 2. Como você imagina que o movimento modernista influenciou a arte no Brasil? Então, pensem aí e respondam para mim. Na página 3, a apostila traz os objetivos que devemos alcançar com esse capítulo. São eles: conhecer a Semana de Arte Moderna de 1922 e seus artistas, identificar quais as características da arte moderna brasileira, reconhecer os movimentos europeus que marcaram as artes visuais no Brasil, aprender sobre a música modernista brasileira e seus principais expoentes. Dando sequência aí no conteúdo, a Semana de Arte Moderna de 1922 e as novas formas de pensar a arte. Em termos de estilo, os pintores de tradições artísticas anteriores ao modernismo buscavam criar um efeito de ilusão que transmitisse a ideia de realidade, tentando imitar de modo mais fiel possível aquilo que viam na natureza, como podemos observar em algumas pinturas de natureza morta, paisagens e retratos, por exemplo. Aí vocês têm um exemplo, que é a obra de Almeida Júnior, Os Irmãos Munhoz. Então, esse retrata o quê? A realidade, conforme vi eles desenhar. Um dos objetivos da Semana de Arte Moderna de 1922 foi desenvolver uma arte com identidade brasileira, que valorizasse a liberdade criativa e oportunizasse o desenvolvimento de novas técnicas artísticas. Idealizada por um grupo de artistas, a Semana de Arte Moderna ocorreu entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Em sua programação foram apresentados recitais de poesia, concertos, exposições de artes plásticas e conferências que movimentaram a sociedade paulista da época. O evento incomodou jornalistas e críticos e outros intelectuais, que reagiram com resistência diante de obras que propunham uma arte genuinamente brasileira e, ao mesmo tempo, pautada em novas tendências estéticas baseadas no movimento modernista europeu, nos movimentos modernistas europeus. Nas artes visuais, os artistas que participaram dessa semana foram Anita Malfatti, Di Cavalcanti, John Grass, Lazar Segal, Oswald Goeldi e Vicente do Rego Monteiro. Aí, para representar as obras do modernismo, nós temos um quadro da Anita Malfatti, um autorretrato, intitulado Autorretrato. Na página 4, dando sequência aí, as obras de arte modernistas apresentam técnicas de representação, diversificadas em muitos aspectos. Algumas delas são cores com tonalidades fortes, pinceladas rápidas e carregadas de tinta, liberdade na forma de desenhar, já que o artista não procurava reproduzir exatamente aquilo que via, mistura da figura e do fundo, presença da geometrização, ora tendo para formas angulosas, ora para curvilíneas. A despreocupação com o realismo aplicado à obra e a influência das vanguardas europeias trouxeram para a arte brasileira uma liberdade de criação que se contrapunha ao rigor utilizado por artistas com formação acadêmica. Aí vocês têm uma atividade, essa atividade está no link, então vocês têm que observar as obras e responder às questões propostas. Então, vocês têm
a obra de Vicente do Rego Monteiro, uma obra de Tarsila do Amaral e na página 5, uma obra de Di Cavalcanti, ok? E aí, vocês têm que responder essas 3 questões. 1. Quais características mais lhe chamaram a atenção nas obras? Então, essa é pessoal. Então, o que mais lhe chamou a atenção? 2. Ao analisar as obras, você percebeu alguma das características modernistas descritas na página anterior? Quais? 3. Em sua opinião, nessas obras, os artistas buscaram transmitir a realidade de maneira fiel? Então, essas são as questões propostas. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nos grupos de WhatsApp, nós vamos estar atendendo vocês, né, ajudando se houver dúvida. Quero lembrar vocês também que quando vocês abrirem lá a pastinha do link, junto com essas atividades, né, com a folhinha que a gente deixa sempre, nós deixamos uns slides sobre a Semana de Arte Moderna, sobre o modernismo em geral. O que eu quero dizer para vocês? Não é para copiar, não é para imprimir, tá? É apenas para fazer leitura. Aí vocês me falam, para que eu vou fazer a leitura disso? Porque durante o conteúdo dessa apostila, aquilo são informações para vocês. Vocês vão estar precisando para responder as questões, ok? Então, aqueles slides são apenas para conhecimento de vocês. Não é para imprimir, para entregar para mim. Eu e a professora Aline não queremos aquilo impresso, tá? É apenas para vocês lerem, ok? Então, um beijão a todos e muito obrigada pela atenção.